Shalom Aleichem, hoje vamos dar início a mais um de nossos vídeos e desta vez falando de um tema muito interessante. Vamos falar sobre qual é o sentido mais espiritual. Vamos começar então? Veja bem, dos 5 sentidos, qual o sentido que você acha que ele é mais espiritual? Eles são os seguintes: a visão, a audição, o cheiro, o gosto, o toque. Então, qual dos 5 você escolheria? Existe uma resposta certa ou errada para essa pergunta? A resposta para isso é surpreendente e é bíblica. Mas escolha o seu sentido aí enquanto nós vamos dando continuidade a esse nosso vídeo. E você vai fazer uma descoberta sensacional dentro de alguns instantes. Escolheu o seu sentido? Vamos ver se você acertou agora? Crescendo, meu pai me ensinou um ditado: não acredite em nada do que você ouve e apenas metade do que você vê. Agora, quando nós falamos do profeta Isaías, ele fala sobre o rei Messias. Ele diz algo semelhante. Ele diz assim: um broto sairá da raiz de Jessé, e um ramo de suas raízes dará frutos. O Espírito do Eterno repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e poder, e o Espírito de conhecimento e do temor do Eterno. O seu deleite será no temor do Eterno. Ele não julgará pela visão de seus olhos, nem decidirá pela audição de seus ouvidos. Por esse texto, nós já percebemos que estamos num determinado caminho. Ou seja, os antigos já diziam que a gente não deve acreditar muito naquilo que a gente ouve e só na metade do que a gente vê. O que significa isso? Significa que nem tudo que parece é. E, inclusive, existe um ditado muito interessante que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. E às vezes a gente não entende bem esse tipo de ditado, né? Porque os antigos diziam isso, e quando diziam, havia um sentido muito profundo nessas palavras, que são ditados populares, mas que refletem muito bem a realidade, não só daqueles dias, como dos dias presentes. E quando a Escritura, falando sobre o Mashiach, ela nos diz que ele não julgará pelo que ele vê, nem pelo que ele ouve. Então, na realidade, nós estamos em linha com a Bíblia. Esse ditado popular está em linha com a Bíblia. Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes aquilo que nós vemos nos ilude, e muito mais ainda aquilo que nós ouvimos. E é interessante porque as pessoas, elas falam às vezes de si mesmas e às vezes dos outros com objetivos dúbios. Ou seja, nem sempre elas falam para ajudar. Algumas vezes elas falam para prejudicar. E as suas palavras, quando nós as analisamos, nós percebemos o sentido que elas fazem e onde aquela pessoa quer chegar. Por isso, a gente não pode acreditar muito nessas duas coisas. Vamos continuar trabalhando para a gente caminhar aqui. Se o Messias não julga pelos olhos nem ouvidos, como ele julgará? Aí a tradição rabínica diz: do Messias está escrito que ele cheira e julga. Então, o instrumento usado pelo Messias para fazer julgamento será o nariz. Então, o nosso sentido mais espiritual, acabamos de descobrir qual é, respondendo a nossa pergunta: é o olfato. Então, para o olho destreinado, essa ideia do Messias julgar pelo cheiro parece muito bem humorada, né? Você vê um nariz desse tamanho aqui, você diz assim: puxa, imagina, então quer dizer que o Messias vai ser uma pessoa com um narigão grandão e que ele vai cheirar as pessoas e vai julgar? Não, não, não. Ele julgará sim pelo nariz, mas como isso se dará? Por que será pelo nariz? Nós precisamos entender isso dentro do contexto da palavra do Eterno. Então eu gostaria que você continuasse caminhando um pouco mais. Vamos lá.
O nariz sabe, o nariz tem conhecimento. Vamos olhar para a fonte dessa crença novamente. Seu deleite será no temor do Eterno. Ele não julgará pela visão de seus olhos, nem decidirá pela audição de seus ouvidos. Isaías capítulo 11. O Rabi Yitzhak Ginsburg explica que a palavra para deleite, ve'aricho, que foi a palavra que nós vimos agora há pouco em Isaías, tem a mesma raiz que a palavra cheiro, rayach. Então os sábios interpretam isso como significando que o Mashiach será capaz de julgar através do sentido do olfato. De acordo com a tradição, os 4 sentidos, visão, audição, paladar e tato, eram todos manchados devido à sua participação no pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim do Éden. Eu quero mostrar uma coisa para você agora que é muito interessante. Será que essa crença rabínica, além desse versículo de Isaías, tem alguma outra comprovação? Nós descobrimos uma coisa espetacular aqui na Brit Hadashah, o Novo Testamento, palavras ditas por nosso querido irmão Shaul HaShaliach, ou o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16, ele diz assim: escute, graças a Elohim que sempre nos faz triunfar no Messias, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E a palavra aí é rayach, novamente. Porque para Elohim somos o bom cheiro do Messias, nos que se salvam e nos que se perdem. Novamente a palavra é rayach. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E Shaul termina perguntando: e para estas coisas, quem é idôneo? Será que você conseguiu perceber agora nas palavras de Shaul HaShaliach que há um cheiro de vida e um cheiro de morte? Rayach, o cheiro da vida, e ao cheiro da morte. Isso é muito interessante porque o Messias, quando ele olha para nós, ele sabe quem nós somos porque ele sente o cheiro da vida. Ele sente o cheiro dele mesmo em nós, porque nós estamos nele através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Oh, que glorioso! Por isso, nós podemos entender que, para quem tem discernimento espiritual e permite que os dons sejam usados na sua vida, quando nós estamos num ambiente demoníaco, há um cheiro diferenciado em nossos narizes. Há um cheiro de morte no ar. E nós podemos sentir isso fisicamente. Então, irmãos, isso é uma coisa tremenda que a Escritura nos mostra. Esse é um sentido apurado que a nossa alma tem e que o nosso corpo capta para podermos discernir, inclusive espiritualmente, onde estamos e com o que estamos lidando. Apenas o sentido do olfato não aparece nos versos que descrevem o pecado, como nós já falamos lá da questão do Gan Eden, mantendo assim seu estado primitivo original, ou seja, o olfato não foi contaminado pelo pecado. Existem expressões comuns, como algo não cheira bem ou isso fede, usada para ilustrar justamente essas situações que parecem erradas, que aludem entre o olfato e o julgamento. Interessante isso, porque o olfato está ligado à intuição da inspiração, ambas emanadas de um nível superconsciente acima da lógica e da razão. A inspiração, nós vamos ver daqui a pouco de onde vem isso, mas é uma coisa interessante porque isso está fora de todo outro ambiente físico que nós temos. E olha que coisa interessante. O cheiro, ele não é visível, mas você consegue senti-lo. É algo que perscruta a alma da pessoa e você tem um sentido espiritual que te faz discernir que alguma coisa está errada.
Você, digamos assim, sente o cheiro do problema ou sente o cheiro do mal. E isso te leva a tomar decisões que vão te levar à vitória. Porque nós temos esse sentido apurado, porque o Messias nos deu, e esse sentido ele não foi contaminado pelo pecado. Olha que interessante isso aqui. O Ketoret. Vamos falar do Ketoret, que é o incenso. Ele é um poderoso aspecto aromático do serviço do templo. Ele deve ter um cheiro maravilhoso, pois há um comando, uma ordem explícita para não usá-lo como perfume. Olha só. Êxodo 30, 37 e 38 diz assim: o incenso que você fizer de acordo com sua composição, você não fará por si mesmo. Será para você santo para o eterno. Quem fizer tal como este para cheirar, será extirpado do povo. Ou seja, como é que eu devo usar o incenso? Eu posso fazê-lo? Sim, mas desde que eu use o incenso para o eterno. Entenda isso. O incenso era usado para despertar um sentido espiritual que está ligado ao nosso corpo físico, para que nós pudéssemos ter a nossa comunhão com o eterno amplificada, uma comunhão que pudesse ser melhorada através do cheiro. Só gostaria de aproveitar e fazer uma colocação aqui. O incenso está ligado à oração dos santos. Quando é que o Eterno sente um cheiro agradável? Quando ele sente o cheiro das nossas orações. Se as nossas orações produzem um cheiro agradável, é porque esse cheiro sai de dentro de nós, porque já há o bom perfume do Mashiach dentro de nós, porque senão a nossa oração não produziria este efeito. Entenda isso. O incenso ele consiste de 11 ingredientes e o seu aroma é extremamente poderoso, de acordo com relatos antigos. Veja bem um deles. As cabras de Jericó costumavam espirrar por causa do odor do incenso. As mulheres de Jericó não precisavam se perfumar por causa do odor do incenso. A noiva em Jerusalém não precisava se perfumar por causa do odor do incenso. Quando os ingredientes eram misturados e esse pó era queimado, ele causava uma impressão que ficava não só no corpo, mas também na alma e no espírito das pessoas. E isso não era só em Jerusalém, bem longe de Jerusalém se sentia o cheiro desse perfume. Eu gostaria que você entendesse isso no âmbito espiritual. As nossas orações, elas alcançam lugares longínquos quando nós oramos da forma certa, com a intenção certa, com a kavaná, a intenção correta. Ela alcança lugares que são inimagináveis e chega aos ouvidos do Eterno, e depois ele sente o cheiro suave da nossa oração como algo extraordinário. De acordo com Flávio Josefo, Jericó estava a 150 estadioi romanos, cerca de 18 milhas de distância de Jerusalém. Por isso o incenso ele teve um efeito repelente nos insetos. Toda Jerusalém era um aroma fragrante para Hashem, afetando toda a atmosfera da cidade. Imagine que a Torá compara o incenso à oração. No Salmo 141, verso 2, deixe minha oração ser colocada diante de você como incenso, o levantar das minhas mãos como o sacrifício da noite. Você sabe que é isso que o Eterno espera de nós? Você sabe que é isso que Yeshua espera de nós? Que nós possamos orar e essa oração possa chegar até a presença dele, como se fosse um sacrifício vivo, santo e agradável. E Shaul fala sobre isso de uma forma muito espetacular. Apocalipse também nos revela esse vislumbre do Ketoret no templo celestial. Diz assim: agora quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amado, preste atenção. Se a minha oração e a sua já estão chegando na eternidade, imagine o que elas farão retornar para a terra.
porque nenhuma das nossas orações é vã. Pelo contrário, elas são colocadas diante do Eterno como sacrifícios. Ou você imagina que todas as vezes que um judeu no templo, no Beit HaMikdash, fazia um sacrifício, algo acontecia no mundo físico. Então, toda vez que eu oro e elevo a minha prece ao Eterno, há um retorno no mundo físico para que aquilo que é espiritual se materialize e influencie o nosso dia a dia. Vamos falar sobre a criação de Adão, ou Adão, né? Hashem Elohim formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Todos conhecem esse versículo, ele é muito popular, nós já ouvimos falar muito desse versículo, mas o que é que está por trás dele? Qual é o segredo que está por trás desse verso? Onde entra a respiração da vida? Nas narinas. Ou seja, o Eterno soprou no nariz do homem. E essa respiração entrou. E ele se tornou uma alma vivente. Agora, veja esse versículo em Lamentações que revela o segredo do sopro da vida. O respiro dos nossos narizes, o ungido do Eterno, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da tua sombra, viveremos entre as nações. Lamentações 4:20. Esse versículo, ele diz que essa respiração dos nossos narizes é o ungido do Eterno. Será que você entendeu que esse sopro de vida que entra no homem, ele é parte do próprio Messias? Vou ser explícito agora. O sopro das nossas narinas é o Messias. Por isso que Mashiach é aquele que ressuscita os mortos. Porque nós viemos a partir dele. A tradição rabínica, ele diz o seguinte, que Mashiach é a árvore das almas, que origina toda alma que vem para a terra. Isso significa que se eu e você nascemos, nós viemos dele. Por isso ele veio nos buscar e nos resgatar. Aí, Haim Kramer, do Breslov Research Institute, escreve: Mashiach é representado pelo nariz, nossa fonte de vida e respiração. Isso um judeu ortodoxo. Enquanto nós respiramos o sopro da esperança, o sopro da oração e da confiança no Eterno, a esperança de que Mashiach venha e purifique totalmente as nossas vidas. E Lamentações 4:2 diz: o sopro das narinas é o Mashiach do Eterno. Oh meu Pai, o judaísmo, o mundo espera a manifestação de Mashiach e nós sabemos que é Yeshua. Todos esperam que ele venha para trazer a redenção e para nos recolocar de volta na presença do nosso Criador e Senhor. Mas para isso, a gente precisa entender quem ele é e o que nós somos e de onde nós viemos. Surpreendentemente, a respiração que soprou em Adão ocorreu em Rosh Hashanah, o dia da ressurreição. Então, nesse dia, o homem se torna um ser vivo e sensível quando o Eterno sopra o fôlego nele, transformando-o da matéria física em um híbrido vivo do físico e do espiritual. Quando Adão ainda era um boneco de barro, ele só era matéria física porque era palpável. E ele passa a ser uma mistura agora do físico e do espiritual quando aquele sopro entra nas narinas dele. Então, quando nós em Rosh Hashanah tocamos o shofar, ele serve como um memorial para aquele primeiro sopro que entra em Adão no alvorecer da criação em Rosh Hashanah, ou seja, a partir daquele momento o relógio dispara e o tempo começa a ser contado na terra, porque não havia necessidade de tempo até então. Na eternidade o tempo não importa, mas a partir do momento que Adão se transforma em alma vivente,
Ali inaugura uma nova era, onde o tempo passa a ser contado, a partir do sopro de vida que vai para as narinas daquele ser, que se transforma agora em Adam, o primeiro homem. Chaim Kramer ainda faz uma declaração surpreendente. Assim como uma respiração sustenta a pessoa, quer ela esteja consciente disso ou não, também o Mashiach, a retificação final do mundo, sustentou o mundo desde o início, quer estejamos conscientes ou não. Isso é uma declaração, amados, que é fenomenal. Veja bem, que coisa linda. Mashiach, então, Yeshua sustenta tudo. Toda a criação está sustentada por ele. João diz isso, que sem ele nada do que foi feito se fez, e tudo foi feito por intermédio dele, ou seja, ele controla todas as coisas. Aleluia! O Kramer ainda, quando ele liga a oração com incenso, ele observa o seguinte: Mashiach vai respirar o temor do Eterno. E Yeshua fez isso o tempo todo, já que a sua alma está enraizada no lugar da respiração, no nariz. Esse nariz é a fonte de vida do Mashiach, alude à oração. Todas as vezes que eu oro com Kavaná, com a intenção correta, eu estou dizendo, eu estou conectado com Yeshua, o Messias de Israel. E o Reb Nachman ensinou, a principal arma de Mashiach é a oração. Assim a oração é representada pelo nariz, e o nariz está respirando a própria vida. Eu não sei se você entendeu isso, mas é algo tremendo. A principal arma de Mashiach é a oração. Nós encontramos Yeshua orando várias vezes durante a sua vida e o seu ministério. E todas as vezes, depois que ele orava, milagres aconteciam. Por quê? Porque a oração ele podia sentir tudo o que acontecia. Com a oração ele podia ter discernimento. Ele podia cheirar, sentir o cheiro da situação ao seu redor e realizar então os milagres que eram tão necessários para Israel, para demonstrar inclusive quem ele é. A Havdalah é o serviço final do Shabat, é quando nós fazemos a separação entre o santo e o profano. Então, a palavra Havdalah significa separação. Isso separa o Shabat dos dias comuns da semana. Quando pelo menos 3 estrelas brilham no céu, 3 elementos abaixo são trazidos para a oração, para a ocasião especial. Uma vela trançada, uma taça com o kiddush e uma caixa de especiarias chamadas bessamim, em hebraico. Então, é uma coisa também interessantíssima essa, porque esses 3 elementos são usados para marcar o fim do Shabat. A vela, que é a luz que vai se apagar, ou seja, a luz do Shabat se apaga, mas nós temos o vinho, que é a alegria, que é a aliança no sangue do Mashiach, isso vai continuar conosco, e as especiarias que quando nós as cheiramos, nós mantemos em nossa alma aquele odor maravilhoso, sabendo que aquela semana ela será permeada pelo cheiro do Mashiach em nós, cada vez mais intenso, mais forte, e nos permitindo alcançar todo ao longo da semana até chegarmos ao próximo Shabat. Há uma observação interessante sobre a Havdalah, observando que todos os sentidos são usados para abençoar: o vinho, a luz de uma vela especial e o cheiro de especiarias. Quando nós vemos a luz, nós sentimos o calor, provamos o vinho, cheiramos as especiarias, ouvimos a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei bessamim. Bendito és tu, Hashem, nosso Rei, nosso Deus, Rei do Universo, que cria as espécies de fragrâncias. Com isso, então, nós conseguimos chegar ao final. E podemos entender que esse cheiro, ele fica conosco durante, inclusive, o Shabat, fazendo a separação daquele momento. E quando nós pronunciamos a bênção, nós estamos querendo dizer: Hashem, eterno, que esse tempo de separação possa nos alcançar.
E que esse tempo seja um tempo doce, com o cheiro suave da Tua presença sobre nós. E que nossa oração possa continuar sendo intensa, possa continuar sendo constante e abundante, para que nós possamos fazer a diferença entre estar na presença do Eterno ou não, e possamos exalar de nós corpos físicos e da nossa alma e do nosso espírito o bom cheiro do Mashiach em nós. Que Hashem nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Shalom, shalom, Shavuot Tov a todos.